Quero deixar uma palavra nessa tarde, livro de Atos dos Apóstolos 16, versículo 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E de repente, o chão tremeu tanto, aleluia, que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas, aleluia, eles estavam aprisionados, mas mesmo assim, aleluia, eles estavam orando. A palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite eles começaram a orar, aleluia, mesmo presos, mesmo encarcerados, eles começaram a orar e a cantar hinos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés deles estarem murmurando, ao invés deles estarem desesperados, ao invés deles estarem reclamando de uma situação, aleluia, que eles nem eram para estar passando por ela, aleluia, eles então começaram a adorar, começaram a orar e enaltecer o nome do seu Deus, aleluia. Quando de repente, aleluia, eu quero dizer nessa tarde que o Senhor tem um de repente. Esse mesmo de repente que sobreveio sobre a vida de Paulo e Silas, o Senhor tem um de repente sobre a tua vida. Para você que não tem olhado para as circunstâncias, para você que não tem se deixado abater pelos problemas, pelas dificuldades, pela situação, aleluia, pelas adversidades, aleluia, talvez por uma perseguição, talvez, aleluia, por uma enfermidade, talvez, aleluia, por algo que tem se levantado na sua casa ou na sua família, mas ao invés de reclamar, aleluia, mas ao invés de murmurar, você tem feito como Paulo e Silas. Você tem orado ao Senhor, aleluia, e você tem entoado hinos ao seu Deus. Então eu quero te dizer que haverá um terremoto da parte do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, porque do jeito que está ele não vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus de terremoto, o Senhor é Deus que abala o céu e abala a terra, o Senhor é aquele que em dias comuns, aleluia, ele faz, aleluia, o de repente, aleluia, acontecer sobre as nossas vidas. Paulo e Silas, aleluia, eles não estavam esperando que nada ia acontecer naquele momento. Eles somente decidiram, aleluia, orar e louvar a Deus. Aleluia, foi isso que eles colocaram no seu coração, mas de repente, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o chão, aleluia, começou a tremer tanto que abalou os alicerces das cadeias. Eu quero dizer que o Senhor, ele é Deus que abala os alicerces da nossa vida, se necessário, os alicerces das cadeias, dos ferrolhos, das trancas. Ele abre porta, ele opera, alabassuri, canta lamanaia. Muitas vezes nós é que damos por perdido aquilo que o Senhor ainda não colocou um ponto final. Muitas vezes nós esperamos somente por grandes milagres, aleluia, e nos esquecemos que o Senhor é Deus de milagres diários, que o Senhor é Deus de coisas grandes, mas também de coisas pequenas, porque muitas vezes nós achamos que a mínima coisa que nós estamos precisando ou pedindo para Deus não tem importância nenhuma para Ele e que Ele não está preocupado conosco, aleluia, mas o Senhor está. Mas o Senhor está, aleluia, e o de repente de Deus acontece para aquele que não desiste, para aquele que permanece fiel mesmo em meio às adversidades. O de repente de Deus
aleluia, acontece para aquele que se posiciona todo dia, aleluia, aleluia, não andando e nem olhando por aquilo que ele vê, mas por aquilo, aleluia, que ele espera. O de repente de Deus, aleluia, acontece, aleluia, num dia comum, então não desista. Aleluia, todos os dias, aleluia, de fazer a mesma coisa. Não desista todos os dias, aleluia, de tirar o teu tempo, se apresentar diante do Senhor, de fazer aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Não desista de orar, não desista de adorar, não desista de se humilhar. A um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Aleluia, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Aleluia, coloca o teu coração na presença do Senhor todos os dias e quando você menos esperar, o de repente de Deus, ele vai, aleluia, soprar sobre a tua vida, ele vai chegar na tua vida, na tua história. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Naquele mesmo instante que eles começaram a orar e a entoar hinos, aleluia, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. O Senhor é Deus que abre portas, aleluia, que arrebenta as correntes, os ferrolhos de ferro, aleluia. Quem sabe você ora anos por uma libertação, aleluia, de um ente querido, do seu marido, de um filho, aleluia, uma pessoa que talvez esteja aprisionada, acorrentada, aleluia, aleluia, mas no instante que eles começaram a orar, todas as portas se abriram e as correntes se quebraram. Eu profetizo nessa tarde que não há corrente, que não há ferrolho, aleluia, que o Senhor não possa arrebentar, que não há lugar que o Senhor não possa entrar, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para resgatar, para salvar, para livrar, para ir de ao encontro, alabassuri canta lamanaia, a nossa necessidade e vir de encontro à nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E as correntes que prendiam os presos se arrebentaram e houve um grande milagre, aleluia. Um grande milagre, eu profetizo que haverá sobre a tua vida, a tua casa e a tua família ainda esse ano. Tome esse posicionamento de Paulo e Silas e volte a orar e volte a adorar para que o terremoto do Senhor, aleluia, possa, aleluia, aleluia, entrar na tua casa, no seio da tua casa, no seio da tua parentela, no seio da tua família e fazer com que escamas dos olhos venham cair, com que venda dos olhos venham cair, com que correntes que têm aprisionado pessoas, em nome do Senhor Jesus, venham cair, em nome do Senhor Jesus, aleluia, porque Ele é o libertador, o Santo de Israel no meio de nós, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer por nós, aleluia, o Senhor é Deus de coisas pequenas, o Senhor é Deus de coisas grandes, aleluia. Vamos colocar também, aleluia, não só aquele milagre impossível que muitas vezes nós estamos esperando há tanto tempo, mas vamos colocar também, aleluia, no nosso dia a dia, as pequenas coisas, aleluia. O Senhor não é alheio, alabassuri canta lamanaia, o Senhor não é alheio. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma pastora que estava passando por um processo de quimioterapia e ela saía para trabalhar, o marido dela saía para trabalhar e ela ficava em casa sozinha. Aleluia. E num desses dias ela estava se sentindo fraca, já tinha vomitado muito e depois que ela deu uma levantada assim, ela sentiu muita vontade de comer. Aleluia. Ela queria comer uma comida específica que eu não estou me lembrando agora. Aleluia. Mas ela detalhou o que ela queria. Aleluia, ela detalhou assim, que vontade de comer uma comida e não tinha, né, ela não tinha como pedir, né, e somente ela orou. Quero dizer, ela orou, mas o Senhor ouviu. Eu quero dizer que você ora aí, mas o Senhor, Ele te ouve. Mesmo que você pense que o Senhor não ouviu, mas Ele ouviu. E ela disse que passado um tempo, aleluia, a campainha da casa dela tocou.
aleluia. E uma irmã, aleluia, chegou na casa dela exatamente com a comida que ela havia falado para o Senhor que gostaria de comer naquele dia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Ela mesmo sem saber o porquê que ela estava levando aquela comida, ela falou assim, o Senhor me incomodou para eu te trazer essa comida, e foi tudo que ela tinha pedido para Deus, aleluia. Eu só me lembro da salada de alface com tomate, mas ela pediu outras coisas, aleluia, que ela queria comer. Então o Senhor é Deus de detalhes, o Senhor é Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes, aleluia, aleluia. Vamos voltar a ter expectativas, aleluia, aleluia, com o que Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Vamos criar expectativas no nosso coração todos os dias, da hora que nós acordamos até a hora de nós deitarmos, que cada dia é um dia para o Senhor, e o de repente de Deus, ele pode acontecer em um dia que você não esteja esperando. Eu contei um testemunho, aleluia, por esses dias que eu cheguei em casa, aleluia, e eu estava sem a chave do portão juntamente com meu neto. E nós ficamos pro lado de fora, não tínhamos como entrar. O portão não abre de forma alguma sem a chave, né? Sem a chave que nós havíamos deixado quando nós tínhamos ido para a igreja. Aleluia. E eu já estava muito cansada, em pé lá do lado de fora do portão. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. E eu estava me encostando já, me entregando lá. Falei assim, eu vou ficar aqui até que horas? A gente não sabe que hora que o dono da casa, aleluia, ele vai aparecer. E eu queria tanto entrar para dentro da minha casa, que eu ia trabalhar no outro dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí, de repente, de Deus, uma coisa que eu jamais imaginaria, que o Senhor, aleluia, se importaria de nós ficarmos 1, 2 horas lá do lado de fora na rua, correndo perigo, porque já era mais de 10 e pouco da noite, ou era 11 horas por aí, 11 horas da noite. Aleluia, mas eu quero dizer que o de repente do Senhor, alabaçúria, o Senhor enviou o seu anjo, aleluia, e abriu aquele portão, porque é um portão que não tem como ser aberto, aleluia, aleluia. Depois que você entra, aleluia, ele abre pelo lado de dentro, aleluia. Nós apertamos o botão do lado de dentro quando nós vamos sair e ele abre, mas pelo lado de fora, se nós não tivermos a chave, que nós não tínhamos, ele não abre. E não tinha ninguém para abrir para nós, mas o anjo do Senhor. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de milagres diários. Foi num dia comum onde eu pensei, vamos ficar aqui, né, até meia-noite e meia, 1 hora, até, aleluia, aparecer alguém para abrir o portão. Aleluia, mas o Senhor, aleluia, o mesmo Deus que estava conosco no culto, nos acompanhou até em casa. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E abriu o portão para nós. O de repente do Senhor, ele pode acontecer na tua vida. Nunca desista, não desista de nada, não desista da mínima coisa, não desista da coisa grande nem da coisa pequena. Não desista de nada, porque o Senhor é Deus de pequenos detalhes, o Senhor é Deus de grandes coisas, o Senhor é Deus de mínimas coisas, Ele faz para agradar, porque a palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor. Mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com os nossos pecados, o Senhor sabe que nós gostaríamos de ser perfeitos, aleluia, e de agradar o coração dEle. Então a palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor. Aleluia. Se o Senhor vê essa vontade, ainda que você não consiga, ainda que eu não consigo ser perfeito, o Senhor fará. Porque nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele nos ama, o amor dEle é incondicional, é independente do que nós somos, é independente, aleluia, do que nós não conseguimos ser. Porque, por vezes, eu falo, Senhor, como eu gostaria de ser perfeita, mas perfeita é só o Senhor, como eu gostaria
de errar menos, como eu gostaria de pecar menos, como eu gostaria, aleluia. Senhor, vem com o teu aperfeiçoamento sobre a minha vida, porque eu quero te agradar. E muitas vezes eu me pego, aleluia, aleluia, sendo muito rígida comigo mesmo. Sou muito rígida comigo mesmo, eu mesmo me desaprovo, aleluia, quando eu faço algo, aleluia. Mas o Senhor, Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. E assim como, né, um pai ama os seus filhos, o Senhor nos ama e Ele sabe que a intenção dos nossos corações, aleluia, não há perfeição em nós, mas o Senhor pode nos aperfeiçoando dia a dia, o Senhor pode nos moldando dia a dia, o Senhor pode, aleluia, ver o desejo do nosso coração em agradá-lo, em servi-lo, em querer, aleluia, ser o melhor que nós podemos ser para Ele. Aleluia. Fique com essa palavra e espere, porque o de repente de Deus vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida de Paulo e Silas. O Senhor tem, aleluia, um terremoto que vai abalar a tua estrutura. Aleluia. Talvez você já tenha até desistido. Não sei pelo que você tem orado, não sei quais são suas petições diárias, mas o Senhor deseja todos os dias, aleluia, manifestar um milagre diário na sua vida. Não somente aquele milagre que é impossível, porque todos nós temos algo impossível diante de Deus, mas, aleluia, o Senhor quer ser Deus no cotidiano, o Senhor quer ser o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, o Deus do dia a dia, o Deus da manhã, o Deus da tarde, o Deus da noite, o Deus da madrugada, o Deus de quando nós chegamos do culto, aleluia, aleluia, e ficamos pro lado de fora do portão e Ele vem e abre o portão. Aleluia, o Senhor quer ser esse Deus para as nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra. Aleluia, aleluia, porque o de repente de Deus Ele vai chegar para você. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Coloca a tua expectativa no Senhor. Coloca a tua fé, o teu coração nele. Agrada-te do Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração, amém? Fique com essa palavra, aleluia. Deus abençoe a todos e uma ótima tarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.